Bem-vindos ao Bronze Podcast, comigo, Diogo Bronze. Hoje, sobre um tema muito especial para os católicos. E o tema é o tempo. O que é o tempo? Bom, não vos vou explicar a parte física, como é óbvio, é uma medida, é toda uma série de coisas sobre as quais eu não sei falar, mas o tempo para os católicos é, acima de tudo, o período que nós temos no mundo para levar a nossa alma a Deus e merecermos a salvação. Ponto final. Quem sabe e quem estuda um pouco de teologia sabe que os anjos, por exemplo, e os seres puramente espirituais fazem a sua opção de servir a Deus uma vez apenas. Quando foram criados, servem a Deus ou rejeitam servir a Deus. E como Deus é bom e cria os seres espirituais com liberdade, uns optaram pelo bem, por servir a Deus, e outros pelo mal, pela rejeição de Deus. E então temos os demónios, os que rejeitaram Deus, e temos os anjos que aceitam cumprir tudo aquilo que Deus lhes pede e louvar a Deus. Então, qual é o nosso papel como pessoas sujeitas ao tempo? Temos uma alma, a nossa alma, como sabemos, é eterna, mas o nosso tempo na Terra não é eterno. E portanto uns têm uns meses, outros têm uns anos, outros têm uma vida longa para direcionarem a sua vida a Deus. E o tempo é, queiramos ou não, um aspecto central da vida de um católico. Central porquê? Porque nós vamos morrer, porque quando nascemos não sabemos quando vamos morrer, e portanto todas as nossas decisões, queiramos ou não, estão sujeitas ao tempo. Quer optemos por descansar agora, porque sabemos que vamos ter que trabalhar daqui a pouco, ou quer aproveitemos o tempo para rezar, porque depois vamos ter que ir descansar ou estar com a família. Tudo o que fazemos está sujeito a esta grande medida. E muitas vezes uma coisa é certa: a maior parte do tempo que nós dispomos no mundo e que Deus nos dá é mal utilizado. Se fosse utilizado para louvar a Deus, muito bem, teríamos um mundo que certamente não estaria no estado em que está o mundo hoje. Mas Deus é bom e, portanto, a alguns dá-lhes mais tempo, mais do que se calhar até merecem, para se endireitarem e elevarem a sua alma a Deus. E, portanto, hoje vou começar por aqui. Explicar o que é o tempo do ponto de vista católico. Depois vou associar o tempo ao inferno e o que é o inferno. E depois, por último, vou falar sobre os meios de preparação para a morte. Portanto, são três. Há um périplo que começa o tempo em si, o inferno e depois, então, a preparação para a morte. Fundamental. Em primeiro lugar, o tempo é um tesouro que se encontra apenas neste mundo. E os próprios gentios sabiam disso. Os próprios gentios, antes de Cristo, sabiam que o tempo era um bem precioso. Séneca, filósofo, disse que não havia nada que igualasse o preço do tempo. Mas melhor do que os gentios, os santos, claro, estimaram e conheceram o seu grande valor. São Bernardino de Sena, por exemplo, disse que um momento de tempo vale tanto como Deus, porque a cada instante o homem pode, como um ato de contrição ou amor perfeito, adquirir a graça divina e a glória eterna. O tempo é um tesouro a ser encontrado apenas nesta vida, pois não existe na vida seguinte, nem no céu, nem no inferno. Como já expliquei anteriormente, o tempo é algo ao qual nós estamos sujeitos aqui. E portanto, o gemido dos pecadores, se tivéssemos apenas uma hora para nos arrependermos dos nossos pecados e louvarmos a Deus. E esta hora talvez pouparia muito tempo no purgatório. E este também é o gemido dos condenados do inferno. O que não dariam por uma hora de tempo, na qual poderiam reparar a sua ruína. Mas esta hora já não a terão. No céu não há lamentação, mas se os abençoados pudessem chorar, certamente chorariam pelo tempo perdido na sua vida mortal, o que os poderia ter servido para alcançar um grau de glória mais elevado. Mas também eles não poderão alcançar já este tempo, porque o tempo acabou, passou e os méritos ficaram gravados na alma.
Uma freira beneditina, após a sua morte, apareceu radiante de glória a uma certa pessoa e revelou-lhe que gozava de plena felicidade, mas que se lhe fosse dado desejar alguma coisa, daria tudo para regressar ao mundo e sofrer muito mais para merecer mais glória no céu. E acrescentou que teria de bom grado sofrido até ao dia do julgamento todas as dores da doença que a levaram à sua morte, desde que pudesse obter a glória que corresponde ao mérito de uma única Ave Maria. Portanto, estas histórias, que, como é óbvio, têm sempre um fundo de verdade, algumas são efetivamente tal como eu descrevi, outras são coisas que ouvimos, do ouvir dizer. Mas a verdade é esta: o tempo é fundamental e nós usamos mal o tempo, por mim vale. E tu, meu irmão, ou quem está a ouvir, como é que usas o teu tempo? Porquê é que adiamos sempre para amanhã o que podemos fazer hoje? Porquê é que nos esquecemos que o tempo passado desapareceu e que perdemos essas oportunidades para louvar a Deus e que este tempo que desapareceu já não é nosso? E que o tempo que está para vir, aquele onde nós dizemos que vamos fazer isto e vamos rezar, não está ainda ao nosso alcance. E em contrapartida, no agora, evitamos fazer aquilo que é fundamental para salvar a alma. Portanto, o que eu iria exortar é: o tempo é um tesouro, mas temos apenas o tempo presente para fazer o bem. E o bem, claro, é encaminhar a alma a Deus. Portanto, miserável aquele que utiliza sistematicamente o seu tempo para outros fins. Porque presumo que esta pessoa que utiliza mal o seu tempo, e aqui estamos todos, porque presumimos que o tempo que está para vir será dado para podermos rezar e louvar ao Pai e fazer então um ato de contrição. Isto, como é óbvio, é um péssimo esquema, porque Deus, a morte, vem como um ladrão. Santo Agostinho acrescenta: como pode prometer-se um dia se não temos uma hora? E isto é uma frase bem verdadeira. Muitas vezes fazemos planos para as nossas peregrinações super da moda, muito louváveis e muito difíceis, e programamos para ir naquele dia, àquela hora, e de facto passamos uns dias entregues a Deus. E depois, como é que é o resto do nosso tempo? Como é que eu posso prometer o amanhã se eu nem sequer dou uma hora de hoje para Deus e para assim encaminhar a alma? Quase como presumindo que Deus me dará a vida amanhã e que eu poderei então fazer o que quiser com esse tempo. Com razão, dizia Santa Teresa: se hoje não estás pronta para morrer, teme uma morte infeliz. E portanto, o segundo ponto que queria também mencionar é que o tempo é um tesouro desprezado na vida e vãmente desejado na morte. Quem nunca já viu, hoje em dia com o YouTube, com tudo, não vemos pessoas à morte, e há vídeos até, que vocês podem pesquisar, arrependimentos de pessoas que vão morrer. Claro, estes vídeos geralmente são feitos por pessoas pagãs, mas verão que o que eles querem não é riqueza, não é ter vivido uma vida de grandes vícios. Eles querem sempre algo que tenha um significado profundo para a alma. Mesmo quando são pagãos. Eles desejam algo, nem que seja criar laços familiares, nem que seja não perder tempo com coisas vãs. Querem focar-se no essencial. E para nós o essencial católicos é a vida em Deus. Não há nada mais precioso do que o tempo, mas também não há nada menos estimado ou mais desprezado pelos mundanos. São Bernardo lamentou isto e acrescentou, cito: os dias de saúde passam e ninguém pensa que esses dias desaparecem e nunca mais voltam. Vejamos aquele apostador que passa os dias a jogar. Perguntem-lhe o que é que ele faz e ele responderá: é o tempo de... estou a matar o tempo. Ou vejamos aquele jogador ocioso que passa as suas horas na rua, talvez horas até demais, nos copos com os amigos, procurando ver quem passa. Se não estiver ocupado a falar de coisas obscenas, ou pelo menos inúteis, se lhe perguntarem o que está a fazer, ele dirá que está a passar o tempo. E aqui, eu vos digo, pobres cegos que perdem tantos dias que nunca mais voltarão e nem um só momento foi dado a Deus. Como é que podemos dar tantos minutos da nossa vida e do nosso dia às coisas mais banais, aos nossos vícios e prazeres, e a Deus reservamos apenas uma pequena parte? O tempo desprezado será o que as pessoas do mundo mais desejam. Isto quando, claro, enfrentam o leito da morte. Depois suspirarão por mais um ano,
por mais um mês, por mais um dia, mas não terão porque Deus já lhes deu o suficiente. Cada qual tem aquilo que é necessário à sua salvação. E ouvirão por cada resposta, ou por cada pedido que façam a Deus, uma resposta que Deus nos deu há muito tempo, no Apocalipse. Não haverá mais tempo. Quanto é que qualquer um destes infelizes pagaria para receber mais uma semana, mais um dia de vida, a fim de poder regularizar as contas da alma? Diz São Lourenço, Justiniano, para ganharem uma única hora de tempo, dariam todos os seus bens, riquezas, honras e prazeres, mas nem sequer essa hora de tréguas terão. O padre que assiste dirá à pessoa: saia deste mundo rapidamente, pois não há mais tempo para si. E isto é verdade, quer dizer, como é que o católico deveria desejar a morte? Alguém, um sacerdote que assiste uma pessoa no seu leito da morte, deseja, se a pessoa estiver bem confessada, estiver em ordem a Deus, deseja que a pessoa parta. Aliás, a própria pessoa deve ter esse desejo, obviamente com o devido medo. Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu detesto viajar de avião, eu tenho medo de viajar de avião, mas tenho curiosidade e tenho gosto em viajar. O que significa que, antes de viajar, como é óbvio, eu tenho medo, no avião vou com medo, e portanto a morte será uma experiência semelhante, mais aterradora, como é óbvio, mas será uma experiência assim. Queremos o céu, mas temos medo da morte, porque é natural ter medo da morte. E então, que quando chega este momento, que não nos arrependamos de ter usado mal o tempo. Que não tenhamos a angústia de ficar presos numa angústia que acaba por ser que não vem de Deus, e de criar temores e de criar todo um espectro de raciocínios que depois serão mais dominados pelo demónio do que propriamente pela razão e por Deus. E obviamente não será na última hora da nossa vida que vamos remediar todos os vícios que tivemos. Portanto, a tristeza que se abate na hora da morte àquele que viveu longos anos sem usar os serviços que Deus lhe deu, então é uma tristeza justa. A noite virá, diz o Senhor, quando já ninguém puder trabalhar. João 9:4. Esta noite será fatal para ele à hora da morte, na qual já não poderá fazer nada. E o para ele somos nós. Quando São João diz isto, diz-nos a nós. Diz o profeta Jeremias: ele chamou o tempo contra mim. E é verdade. Deus, ao mesmo tempo que nos põe no tempo, ele usa o tempo contra nós. E não é um contra nós como se fosse um inimigo, um adversário, pelo contrário. O tempo lembra-nos a nós, tal como quando temos fome e precisamos de comer, o corpo nos lembra que temos fome, então cria umas reações que levam à sensação de fome. Assim também Deus, em todos os momentos, coloca-nos sujeitos ao tempo, sabendo que vamos morrer. Passará então diante da consciência dos homens o tempo que tivemos e como o gastámos, mal especialmente. Recordaremos as luzes e graças que recebemos de Deus para a santificação, e vamos associar essas luzes e graças ao desperdício que lhes demos, pois não quisemos aproveitá-las, e veremos então uma série de caminhos de glória serem fechados para nós. Diremos a Deus: que tolo que fui, o que é que eu fiz? Uma vida tão breve e agora tudo perdido. Perdi para sempre os anos em que me poderia ter santificado. Não o fiz e agora o tempo acabou. De que servirá isto? Vocês podem agora dizer: mas Deus é tão mau, ninguém merece isso. Claro que merece. Vejam bem, Deus colocou-vos na existência. Deus deu-vos um dia, outro dia, e vocês o que fizeram? E eu o que fiz? Quantas vezes não desperdiçámos já, sejamos sinceros, graças e momentos em que mais valia estarmos ou calados ou quietos, ou aproveitar o tempo para fazer o bem a Deus e, claramente com isso, elevar a nossa alma a Deus. E portanto, quando Deus está próximo e quando Deus usa o tempo contra nós, já é tarde. Não coloquemos Deus neste papel, porque não é o problema não é de Deus. Deus, quando nos cria, dá-nos as regras do jogo. E portanto, o tempo, um terceiro ponto que queria mencionar, o primeiro foi: o
tempo como um grande tesouro. O segundo, o tempo como um tesouro desprezado. E o terceiro, um tempo como um tesouro a ser usado com diligência. Temos que caminhar o caminho do Senhor enquanto temos luz, diz-nos João em 12:35. Ou seja, durante a vida, porque a luz se apaga na hora da morte. Então, já não será tempo de nos prepararmos, mas como diz o Senhor, é tempo de estarmos prontos. São João dizia constantemente a hora de Cristo. Isto é a nossa hora também. Claro que Cristo dispõe do tempo da forma que entender, mas sujeitado à sua condição, ou sujeito à sua condição humana, tal como nós. Apesar de saber a sua hora, e nós não sabemos, Cristo esteve sujeito à hora em que ia padecer. E temeu também. Portanto, encontremos no temor de Cristo um alento para o temor que nós teremos da morte. Na hora da morte, no entanto, nada poderá ser feito. O que é feito, está feito. O que está escrito, está escrito. E, portanto, se alguém recebesse a triste notícia de que em breve seria decidido qual seria a sua fortuna de vida, ou o seu futuro, quanto tempo viveria, ou o que é que iria acontecer com a sua vida ou morte, certamente procuraríamos um advogado, certamente procuraríamos os melhores juízes para nos defenderem contra o grande juiz que é Deus. Mas Deus deu-nos tudo para a mão. Quem é que é o nosso juiz? É Deus. E quem é que é o nosso advogado? Somos nós e é Cristo. Nós, no sentido em que temos que agir conforme a lei de Deus, obviamente, aplicando em todos os momentos a justiça, ou fazendo valer da justiça divina que Deus inscreveu no nosso coração e nos mandamentos de Deus e na Santa Igreja, e depois aceitar com compunção, obviamente, o juízo misericordioso de Deus. Sabemos que muito em breve, no momento menos esperado, vai chegar esse momento. E, portanto, não estejamos à espera da morte em idade avançada. Esperemos a morte hoje. Portanto, uma coisa que também podemos pensar que acaba por ser bela, por um lado, é que o diabo pensa que o tempo da nossa vida é curto e, portanto, ele não perde nenhuma oportunidade de nos tentar. Diz São João que o diabo desceu a voz em grande ira, sabendo que só tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Assim, embora o inimigo não perca um momento para nos perder, não sabemos como aproveitar o tempo que Deus nos dá para nos salvarmos. E, portanto, vejamos, se estamos a lutar contra um inimigo que coloca todas as suas forças em fazer-nos perder o rumo, então, se calhar, é melhor que comecemos a utilizar todas as forças para mantermos-nos no rumo. E talvez alguém agora que está a ouvir diga, mas eu sou jovem, vou converter-me, mas ainda não muito, assim, um bocadinho só. Pois, a minha resposta será que o Senhor amaldiçoou aquela figueira porque não deu fruto, embora não fosse a época dos figos, como nos adverte o Evangelho. Marcos 11:13. Pelo qual Jesus Cristo quis nos fazer compreender que o homem em todos os momentos, mesmo nos anos da sua juventude, deve produzir frutos de boas obras. Caso contrário, será amaldiçoado e não dará frutos nos tempos vindouros, pois a figueira não voltou a dar fruto e, como está escrito em Marcos 11:14, ninguém jamais comerá fruto de vós. Assim o Redentor é essa árvore e da mesma forma amaldiçoa aqueles que lhe resistem e que, como é óbvio, aqueles que lhe resistem se enfia aqueles que já conhecem a sua mensagem. Assim ele, hoje, nós é que somos os responsáveis por essa maldição. Outros que possam estar a ouvir isto, possam perguntar, mas que mal é que eu estou a fazer? Porque, bom, eu até uso o meu tempo, eu não mato, eu não roubo. E quem dera que fosse assim tão simples, não é? Os mandamentos de Deus são bem mais complexos. Temos 10 mandamentos aos quais devemos obedecer. Temos os mandamentos da Igreja. E depois temos, como é óbvio, o mandamento principal da caridade. E este mandamento principal da caridade é o mais descurado. Claro que hoje podemos dizer que estamos num mundo imerso em pornografia, num mundo imerso em imoralidade, em tanta coisa má, mas sejamos honestos. Nós somos muito pouco empáticos com o nosso próximo. E falo até da tradição. Eu tenho visto, infelizmente, que mesmo nos meandros da tradição, onde fazemos por
aprofundar a doutrina, conhecer a reta doutrina, a tradição da igreja e tentarmos levar ao melhor possível, à melhor forma possível de louvar a Deus, que está conservada na tradição, nas escrituras, e que não foi pervertida pelos frutos do Vaticano II, que, como sabemos, são péssimos. Aqui, em todas estas tentativas que fazemos, há geralmente uma falta de caridade, porque nos concentramos demasiado na letra e pouco na compaixão. Claro, agora, quem está a ouvir não me acuse de fazer o que os modernistas fazem, que é deixar de chamar pecado ao pecado. Não estou a fazer isso, nem nunca o farei neste podcast. E geralmente é disso precisamente que me acusam, quando tento falar de compaixão. Os tradicionais acusam-me de estar a ficar modernista, ou não tão tradicional, porque acham que a tradição é sermos autómatos da lei e sermos autómatos de tudo o que está escrito desencarnadamente. E não é. A tradição é uma responsabilidade acrescida, porque se há coisa que a tradição tem é o conhecimento da doutrina tal como ela foi conservada até os dias de hoje. E, meus caros, isto é uma dimensão que só nos traz mais lenha para nos queimarmos. Porquê? Porque ao conhecermos a melhor forma para nos salvarmos, Deus também exige mais de nós. Quanto mais dons recebemos, mais depois nos será exigido. E a questão da compaixão e a questão da caridade tem sido muito descurado nos ambientes tradicionais. E, portanto, que saibamos fazer esta ponte entre o tempo de Deus e também, claro, os frutos que devemos dar neste tempo. E, portanto, acabando este parênteses sobre os jovens, quem são jovens, coloquem-se já ao serviço. Não é tarde nem cedo, é agora. Os trabalhadores de quem São Mateus fala não estavam a fazer nada de errado. E que trabalhadores são estes? Vocês repararem, em todos os momentos, nas Escrituras, Jesus utiliza muito parábolas e exemplos de trabalho. E, geralmente, nota-se que Deus condena quem não quer trabalhar, que Deus condena quem acha que o seu trabalho deve ser mais bem pago que outros. E, portanto, o que tem que acontecer na nossa vida espiritual é que o trabalho de oração produza fruto. E esse fruto é visível. O fruto da oração e o fruto da vida espiritual é sempre visível. E vê-se como? Vê-se pelo desaparecimento da pessoa. A pessoa deixa de ser mais ela e passa a ser mais Cristo. Vê-se pelos frutos, o avanço na vocação, a confirmação do avanço nessa vocação. Vê-se também pela estabilidade emocional e pela estabilidade social que a pessoa tem. Porque, como é óbvio, os santos, apesar de serem pessoas que levavam às últimas consequências a sua fé, não eram pessoas desequilibradas, pelo contrário. Eram pessoas que tinham os olhos postos no céu. Preferiam o paraíso. E, portanto, o equilíbrio, o silêncio, e quando eu digo equilíbrio, digo precisamente um equilíbrio não só espiritual, de oração, mas também mental, profissional, familiar. Que, como é óbvio, vivemos num mundo que, como vemos à nossa volta, está bastante contaminado pelo demónio e por tudo o que é mau. E nós temos que ser esta luz que brilha. Temos que ser esta luz que ilumina toda a casa. Seja na nossa vocação particular, seja no nosso trabalho e seja na nossa capela ou na nossa paróquia. Portanto, não esperemos mais para sermos repreendidos pelo proprietário da vinha, que lhes disse em São Mateus: porque estão aqui ociosos o dia todo. Mateus 26. Portanto, se vocês jovens pensam que agora é o tempo de esperar e de estudar e de isto e daquilo e depois vão fazer, errado. O tempo de agir é agora. Quem está a estudar, estude e mova-se e mexa-se para casar ou para entrar no seminário. Quem está a trabalhar, mova os seus tempos livres para a caridade. Ajude quem precisa, façam obras de caridade e produzam algo para além daquilo que é, obviamente, a zona de conforto. São esses os frutos que Deus nos pede. E depois, claro, a vocação. Um seminarista no seminário é um belo exemplo de um fruto que está a ser
alimentado, está a ser regado diariamente. A mesma coisa uma pessoa em casa com os filhos e com a mulher, ou com o esposo. Atenção que no dia do julgamento, Jesus Cristo vai pedir-nos que prestemos contas de cada palavra ociosa. Ou seja, os tempos mortos. Isto para os jovens é difícil de compreender, tal como para mim era nessa idade, mas os jovens têm muito tempo livre, toda a gente sabe. Apesar de eles dizerem que não têm muito tempo livre. Diz São Bernardo, veja como se perdeu todo o tempo que não passou ao serviço de Deus. O que é que a tua mão, o que quer que a tua mão possa fazer, falo sem demora, pois não haverá lugar para trabalho ou pensamento na sepultura, para onde corres à pressa. Eclesiastes 9:10. E também a venerável Madre Joana da Santíssima Trindade, filha de Santa Teresa, de espiritual, claro, disse que na vida dos santos não há amanhã. Só há amanhã na vida dos pecadores, pois eles estão sempre a dizer amanhã, amanhã, e assim a morte ataca-os. Agora é um momento favorável, diz-nos o apóstolo em segunda carta aos Coríntios 6:2. Se ouvirdes hoje a voz de Deus, diz o salmista, não endureçais os vossos corações. Salmos 94:8. Deus exorta-nos a fazer o bem. Falo hoje porque pode muito bem ser que amanhã já não seja tempo, ou que Deus vos chame de volta à casa. E se infelizmente na tua vida passada passaste o teu tempo a ofender Deus, tenta chorar por Ele o resto da tua vida, como o rei Ezequias resolveu fazer, citando, agora o rei, vou rever todos os anos da minha vida perante ti, ó meu Deus, na amargura da minha alma. Isaías 38:15. Portanto, o que não falta são exemplos nas Escrituras, que não é amanhã. Hoje vemos muito isto. Amanhã vou fazer isto, amanhã, e o amanhã não é propriamente amanhã. É os jovens, o caso mais típico é o jovem que quer acabar o 12º para depois pensar na sua vocação. Ou quer acabar a faculdade para casar. Ou quer isto para não sei o quê. Hoje, já, Deus prolonga a nossa vida para que possamos compensar o tempo perdido. E é preciso redimir o tempo. Já nos diz São Paulo em carta aos Efésios, pois os dias são maus. Não temos aqui a perder tempo. O demónio é dono do mundo. E nós andamos a perder tempo com balelas. Diz Santo Anselmo, a comentar, que compensaria o tempo fazendo o que negligenciaste fazer. Ou seja, compensa o teu tempo fazendo hoje aquilo que negligenciaste para trás. Portanto, se não trabalhaste durante muito tempo, aplica-te a trabalhar, a dobrar agora. São Jerónimo diz também de São Paulo que, embora tivesse em ordem o último dos apóstolos, superou-os a todos em mérito, porque depois da sua vocação trabalhou mais do que todos. Portanto, é um santo, São Jerónimo, que diz de São Paulo que foi o último dos apóstolos, mas superou-os a todos em mérito, pois depois da sua vocação trabalhou mais do que todos. E sem dúvida, foi o apóstolo. Consideremos pelo menos que em cada instante da nossa vida podemos ganhar um armazém maior de bens eternos. Se nos fosse dada tanta terra quanto pudéssemos cobrir num dia, ou tanto dinheiro quanto pudéssemos contar num dia, quão avidamente iríamos começar a trabalhar já ou não? Agora que podemos então adquirir tesouros eternos em cada momento, o que é que estamos a fazer ao desperdiçar o nosso tempo? É como dizer-nos, bom, está ali, um padre amigo dava sempre este exemplo e ficou-me gravado na memória, mas é verdade. É como se nos estivessem a dizer, está ali o Euromilhões, só tens que agarrar no carro e ir buscar, e nós dizemos, amanhã. Então, como assim? Está ali o Euromilhões, são 200 ou 150 milhões de euros que podes levantar hoje. E nós, não, mas amanhã vou lá. Ora, aqui nem é dinheiro, é Deus, é a vida eterna. O que é que podemos então, quais é que são as consequências do tempo, e do tempo mal usado, especialmente? É o inferno. Portanto, agora vou falar sobre o inferno. E o pecador e o inferno está guardado também para mim, se eu me puser a jeito. Portanto, quando vos digo isto, não vos estou a dizer quase como se fosse, tomem lá, aprendam. Não. Este podcast foi escrito para mim. Portanto, o pecador comete 2 males quando peca. Ponto 1. Deixa Deus, o bem supremo, e entrega-se às Escrituras. E aqui cito Jeremias, porque o meu povo fez 2 males, abandonou-me, a fonte da água viva, e cavou para si cisternas partidas que não podem conter água. É isto que o pecador faz. E porque ao ofender a Deus o pecador entrega-se às Escrituras, será justamente atormentado no inferno por essas mesmas Escrituras.
fogo e demónios. E portanto esta é a pena justa. Mas como a sua maior culpa é um mal do pecado, como é óbvio, consiste em afastar-se de Deus, a maior pena no inferno é a pena do mal. Ou seja, ser privado da vista de Deus e saber tê-lo perdido para sempre. Em tempos quando estava em teologia, houve um sacerdote que disse bem que as pessoas no inferno não se arrependem. Ou seja, a pessoa no inferno, a alma que ficou gravada como uma alma que não quer ver Deus, porque se quisesse não ia para o inferno, remói antes, o seu ódio aumenta a cada momento que passa por Deus, precisamente porque o pecado faz com que a pessoa se dobre sobre si mesma. É uma pessoa que se torna egoísta. E esse egoísmo faz com que a pessoa se dobre e deixe de sair de si próprio. E portanto, quando deixa de ver Deus, quando é privado desta visão beatífica, remói ao ponto de saber que está perdido para sempre, mas nunca se arrepende. E porquê? Porque se afastou de Deus, entregou-se às criaturas e fê-lo porque teve tempo que não aproveitou. E portanto, em primeiro lugar, o inferno é uma pena justa. É pela fé, é aqui um pouco de teologia, mas nada de grave, é pela fé que existe o inferno. Portanto, os nossos olhos não nos dizem isso, não é? No centro da terra está esta prisão destinada ao castigo daqueles que se rebelam contra Deus. E portanto, o que é então o inferno? O lugar dos tormentos, diz-nos Lucas em 16:28, como o homem rico, e Apolão lhe chamou, quando todos os sentidos e poderes dos condenados devem ter o seu próprio castigo, e onde o sentido, que tem sido mais útil como meio de ofender Deus, será mais severamente atormentado. Apocalipse 18:6. Portanto, quem é mais virado para a gula, certamente será mais atormentado quanto à fome. Quem é mais virado para a luxúria será mais atormentado pelo seu oposto e por aí fora. A visão sofrerá o tormento da escuridão. Em Job 10:21 sabemos isto. Digno de profunda compaixão seria então o homem infeliz que passa 40 ou 50 anos da sua vida preso num calabouço escuro e estreito. O inferno é uma prisão dura. E se sabemos que uma prisão cá de 40 ou 50 anos destruiria qualquer pessoa, imagina então um sítio onde nenhum raio de sol ou de luz irá penetrar para a eternidade toda. O fogo que dá luz sobre a terra não será luminoso no inferno. São Basílio explica que o Senhor separará a luz do fogo para que aquelas chamas maravilhosas ardam se iluminar. E, portanto, as pessoas serão atormentadas com um fogo que não será visível. Ou como diz São Alberto o Grande, separará Deus o brilho do calor. E o fumo que este fogo irá emitir irá formar uma espessa nuvem de escuridão, como nos diz São Judas, irá cegar os olhos aos réprobos. Não haverá mais luz do que a necessária para aumentar os tormentos. Um brilho pálido que nos permitirá ver a fealdade do fogo e também dos demónios, o aspecto horrendo que eles assumirão para causar mais terror. O sentido do olfacto sofrerá o seu próprio tormento. Será insuportável estar fechado numa sala estreita com um cadáver, em qualquer altura e qualquer pessoa, pois bem, os condenados devem estar sempre entre milhões de réprobos vivos para dar dor e cadáveres fedorentos para dar a dor aos condenados pelo seu cheiro. E portanto, nós aqui podemos já, com os exemplos destes santos, também fazer a ponte para aquilo que nos disseram os pastorinhos, que não fosse a graça de Nossa Senhora e de Deus, teriam morrido naquele instante, com a visão do inferno. São Boaventura diz que se o corpo de um homem condenado saísse do inferno, bastaria que todos os homens do mundo morressem pelo seu fedor. E uma pessoa tola diz, se eu for para o inferno não irei sozinho. Há que muitos que dizem isto, ao menos não vou sozinho. Isto são pessoas infelizes e delinquentes. Pois quanto mais a pessoa for pecadora, maior será o seu sofrimento. E diz São Tomás, ali a companhia de outros infelizes não alivia, mas aumenta o infortúnio comum. Cada alma que entra no inferno aumenta o infortúnio comum. Muito mais, sem dúvida, sofrerão do mau cheiro, do lamento, daquela multidão desesperada e dos estreitos em que serão apinhados e oprimidos como ovelhas no inferno.
diz-nos os Salmos, como ovelhas no inverno e como uva prensada no lagar da ira de Deus. Apocalipse 19. Também sofrerão o tormento da imobilidade. Êxodo 15 a 16. Como o homem condenado cá no inferno, assim permanecerá imóvel, não lhe sendo permitido mudar de lugar, nem mover a mão ou o pé enquanto Deus for Deus. Ele será atormentado pelos contínuos gemidos e vozes daqueles pobres desesperados e pelo terrível barulho que os demónios farão. Muitas vezes, o sono foge-nos quando ouvimos a proximidade e os gemidos dos doentes, o grito das crianças, quem tem filhos o diga, ou até o latido de um cão. Portanto, infeliz o réprobo que deve ouvir por toda a eternidade os terríveis gritos de todos os condenados do inferno. Como disse atrás, a gula será punida com fome, Salmos 58:15, mas não haverá sequer um pedaço de pão. Os condenados sofrerão sede ardente, que não será saciada por toda a água do mar, mas nem uma gota lhes será dada, porque será para sempre essa sede e essa fome. Vejam bem que isso está até nas Escrituras, no Novo Testamento, que uma gota de água foi pedida pelo avarento e ele não o conseguiu, nem nunca a conseguirá. E portanto o fogo do inferno e todos os outros instrumentos estão aqui e serão usados porque nós assim os merecemos, porque nós não encaminhamos o tempo a este fim, a salvação da alma, encaminhámo-lo pelo contrário ao fogo do inferno, à pena justa. E portanto o grande tormento do inferno acaba por ser este misto que afeta a mente, neste caso espiritualmente, não vai ser uma mente humana, não consigo descrever como é que será, mas que afeta os sentidos e ao mesmo tempo afeta aquilo que seriam as nossas reminiscências corporais, a questão de não nos movermos, etc. E mesmo neste mundo, a tortura do fogo é a mais terrível, certo? Portanto, sabemos, há sempre geralmente coisas que nós mencionamos que são das mais horríveis. Mas mesmo assim, há uma tal diferença entre as chamas da terra e as do inferno, que, como diz Santo Agostinho, em comparação com elas, as nossas são como se fossem pequenas... São Vicente Ferrer diz, é como se fossem pedras de gelo. E a razão para isso consiste no facto de o fogo terreno ter sido criado para nosso uso, mas o do inferno foi formado apenas para punição, e portanto são diferentes. Diz Tertuliano que o fogo que é usado para o uso do homem e aquele que é usado para a justiça de Deus são distintos. E portanto não duvido destes grandes santos. É, ao fim e ao cabo, a indignação de Deus que acende estas chamas. É por isso que quando nós vamos para o inferno é porque o merecemos, e a indignação de Deus é que cria uma alma e esta alma sistematicamente o nega e se recusa a servi-lo. E portanto o pecador estará dentro das chamas, rodeado por elas de todos os lados, como troncos na fornalha. Terá abismos de fogo debaixo dos pés, imensa massa de fogo sobre a cabeça e à sua volta, tudo o que ele vê, toca ou respira será fogo. Ele será imerso neste fogo como um peixe na água. E estas chamas não estarão apenas à volta do pecador, mas dentro dele, nas suas próprias entranhas, para o atormentar. O corpo será pura chama. O coração será perfeitamente como se fosse eu não diria uma fogueira, mas uma fornalha ardente. E as entranhas da barriga, o cérebro, a cabeça, o sangue nas veias, a medula, nos ossos, tudo isto estará coberto de, ao fim e ao cabo, uma chama eterna que não sei descrever. Portanto, as penas não param e não vou descrever assim muito mais. Sabemos que os poderes da alma também receberão a sua punição apropriada, o tormento da memória, que será a recordação viva do tempo em que o homem condenado teve na vida, ou seja, a recordação daquele tempo que nós mal usamos e das graças de Deus que desprezamos, também fará o pecador remoer no inferno. A compreensão também sofrerá, considerando o grande bem que perdeu ao perdermos Deus e o céu, ponderando agora que a perda é irremediável, mas lá está, aumentando sempre o ódio em relação a Deus.
E pronto, este é, ao fim e ao cabo, o inferno que nos espera caso o tempo seja mal utilizado aqui na Terra. Todas as penas acima mencionadas por mim, e mais poderia descrever, o meu texto tem bem mais exemplos bem mais gráficos, mas achei que não valia a pena, não são nada em comparação com a pena que é o dano na alma. Escuridão, fedor, choro e chamas não são a essência do inferno. O verdadeiro inferno é a dor de ter perdido Deus. São Bruno disse que os tormentos se multipliquem desde que não sejamos privados de Deus. São João Crisóstomo disse: se dissesse 1000 infernos de fogo, não diria nada comparável a essa dor. E Santo Agostinho disse: não sentiriam qualquer tormento e o próprio inferno se tornaria para eles um paraíso. Isto se amassem a Deus. E portanto, se fosse uma questão temporal. Para compreender algo sobre esta tristeza, consideremos que se alguém perder, por exemplo, uma pedra preciosa no valor de 100 milhões, sentirá certamente um grande desagrado. Mas se essa perda valesse 200 milhões, sentiria uma perda ainda maior, claro, obviamente, mas se valesse 500 milhões, maior ainda, e por aí fora. E portanto, quanto maior o valor, mais o luto da perda. E Deus, claro, é o valor supremo. Portanto, ficaremos todos nesta angústia que ao mesmo tempo alimenta o ódio, caso escolhamos esta, porque é uma escolha, a ida para o inferno. É o tempo mal utilizado. E portanto, como nos diz São Tomás, iríamos padecer de uma tristeza infinita. Neste mundo, só os justos temem a tristeza, diz Santo Agostinho. E Santo Inácio de Loyola diz: Senhor, tudo sofrerei, mas não a dor de ser privado de ti. Os pecadores não sentem medo de uma perda tão grande porque se contentam em viver longos anos, sem Deus, afundados na escuridão. Mas na hora da morte, eles saberão o bem que perderam. Portanto, Santo Antonino também ajuda. Tem aqui alguns santos. A alma, ao deixar este mundo, sabe que foi criada por Deus e regressa irresistivelmente para se unir e abraçar com o bem supremo. Mas, se está em pecado, Deus o rejeitou. Se um cão de caça que está amarrado e atado vê perto dele um jogo requintado, ou uma peça de caça, força-se a quebrar a corrente que o prende e tenta apressar-se em direção à sua presa. A alma, estando separada do corpo, é naturalmente atraída por Deus, mas é o pecado que a afasta e que a lança para longe. Assim, todo o inferno é resumido nas primeiras palavras da frase: apartai-vos de mim, malditos. Diz o próprio Senhor: não quero que vejais a minha cara. Nem sequer imaginando 1000 infernos, diz São João Crisóstomo, pode alguém imaginar o que significa a pena de ser odiado por Cristo. Portanto, é preciso termos consciência desta e da dimensão deste não a Deus e do tempo mal usado, porque não temos consciência. Certamente não temos consciência, e eu por mim falo. É uma questão quase de entendimento, porque ao fim e ao cabo, uma criança que não sabe que uma cobra é venenosa pode até dirigir-se a ela para a pegar. E nós não valorizamos, nem pouco mais ou menos, o tempo. Nem damos o devido valor. Portanto, se um homem ao menos miserável pudesse amar a Deus no inferno e conformar a sua vontade com a divina, assim o faria. Mas não. Se ele pudesse fazer isso, o inferno já não seria inferno e ele, então, seria capaz de se resignar e seria capaz de amar a Deus, coisa que não é. Ele viverá eternamente odiando-o e esse é ao mesmo tempo o seu maior tormento. Saber que Deus é o bem supremo, digno de amor infinito e que ele é forçado a odiá-lo para sempre pela sua escolha, porque a sua alma cristalizou no pecado. O réprobo odiará e amaldiçoará Deus, amaldiçoando-o, amaldiçoará os benefícios que dele recebeu, a criação, a redenção, os sacramentos, especialmente os do batismo e da penitência e, acima de tudo, o Santíssimo Sacramento do altar. O pecador abominará todos os anjos e santos e com ódio implacável o seu anjo da guarda. Porque quanto mais perto está alguém desta pessoa, mais ódio lhe carrega. Ou ao contrário, mais ódio a pessoa lhe carrega porque
mais há a sensação de que esta pessoa podia me ter ajudado e não ajudou. Mentira. A condenação é de moto próprio. Portanto, de forma especial também amaldiçoadas serão as 3 pessoas divinas, especialmente a do Filho de Deus que morreu para nos salvar, as suas feridas, o seu trabalho, o seu sangue, a sua paixão e a morte de Jesus Cristo são sem dúvida o maior tormento para o pecador e para o inferno também, todo. Porque Deus, que tudo pode, humaniza-se, transforma-se, quase que não se transubstancia, porque isso seria heresia de heresia, mas traz a sua natureza divina, adquire a natureza humana e morre. Vive uma vida de trabalho, de sofrimento e morre numa paixão de cruz para nos salvar e para nos resgatar da condição de pecadores em que nós, por moto próprio dos nossos pais, entramos. E portanto, falámos já sobre a questão do tempo, importantíssimo, que é o tema central deste podcast. As dores do inferno, que não vou elaborar muito mais, percebemos já que o inferno é horrível, terrível, temível, detestável. Mas agora, então, quais são os meios para preparar uma boa morte? Porque ao fim e ao cabo é isto, o momento da morte é o momento em que começa a vida, para nós católicos. E ainda que não procuremos a morte, nós desejamos a morte. E se não desejamos, algo está errado. Eu, pela minha parte, falo. Desejo a morte, mas tenho medo de morte. E tenho medo não que eu vá sofrer a morrer. O meu medo da morte é só um. É o pecado. Tenho medo de bater à porta de Cristo e Cristo me dar um chute. Fora daqui, bandido. E isto cada um vai ter que fazer a sua própria vida e vai ter que fazer o seu próprio exame de consciência. Mas é isto que nos separa de uma boa morte. É se merecemos ou não o céu. Todos sabemos que temos de morrer. Que só temos de morrer uma vez e que não há nada mais importante do que isto, porque a felicidade eterna ou a desgraça eterna dependem desta morte. Todos sabemos também que é viver bem ou mal que morremos uma boa ou má morte. Porquê é que então que a maioria dos cristãos vive como se nunca tivesse de morrer? Ou como se morrendo bem ou mal pouco importasse? A grande maioria vivem uma vida completamente banal. Não dedicam a sua vida para este momento, não orientam a sua vida para este momento. E portanto, vivemos mal porque pensamos pouco na morte. Ou não pensamos de todo. E diz-nos os Eclesiastes, lembra-te dos teus últimos dias e nunca morrerás. Eclesiastes 7:40. Primeiro, meio de preparação para uma morte. Temos de preparar para a morte antes que ela chegue. E parece óbvio, mas não é. É necessário convencer-nos que a hora da morte não é adequada para acertar contas nem assegurar com ela o grande negócio da salvação. Toda a gente teme a morte súbita, que é aquilo que obviamente nos impede de acertar as contas das almas. Todos confessam que os santos eram verdadeiramente sábios porque sabiam como preparar a sua morte e viver virados para a morte. E nós o que fazemos? Queremos correr o risco de não nos prepararmos para morrer até que a morte se aproxime. Na maioria dos casos, fazemos o que gostamos de fazer no nosso dia-a-dia e vamos preparando a morte, mas há de ser lá para a frente. Portanto, meu conselho é, façamos agora o que gostaríamos de ter feito nesse transe. Transe de morte, claro. O meu pedido é, a quem ouve isto e não se confessa há anos, há meses, ponha na pausa, levante-se, vá à internet ou vá à sua paróquia, pesquise o melhor sítio para se confessar e faça uma confissão séria. E obviamente a confissão não é tudo. A seguir temos ainda de falar e de preparar sobre os sacramentos, porque como é óbvio, a confissão sem dúvida é importantíssima, mas necessita da graça de Deus que atue de forma a que a pessoa se emende. Porque como já disse, não sabemos quando é que vamos morrer. Apesar de vocês hoje poderem fazer tudo isto e corrigir a vossa vida hoje, no agora, não podem, no entanto, garantir que não vão viver mais de 60 anos. E, portanto, tudo o que fazemos tem que ser com a devida prudência, com a devida moderação mas também com a devida diligência. Portanto, saiamos de casa, saiamos do conforto e procuremos o estado de graça. Os prudentes do mundo tomam nos assuntos temporais todas as precauções necessárias para obterem um ganho adequado,
uma empresa, o casamento, a fim de preservarem, claro, e restaurarem a saúde do corpo. Também procuram a saúde, não desdenham da utilização de remédios apropriados, de visitar 1000 médicos. Portanto, o que será desta pessoa que, tendo de participar no negócio da salvação, não procura um sacerdote, não procura a melhor ajuda e a melhor leitura espiritual? Porque é que todos queremos ter a melhor saúde, a melhor dentição, sermos os melhores no nosso desporto, nos nossos jogos, mas quando chega a altura H, sermos os verdadeiros peritos na salvação, não investimos muito tempo? Porque é que qualquer um tem um curso ou um mestrado onde passa 5 anos, ou 6, ou 7, ou 10, ou 8 da sua vida a estudar, mas no negócio da salvação já entregámos só 25 minutos? É preciso não esquecermos que o Senhor chamou as virgens que iam preparar as lâmpadas quando o esposo estava a chegar. E elas foram realmente tolas, estas virgens, porque pois a hora da morte é num tempo de confusão e tempestade, ou seja, a hora da morte não é quando nós queremos. Ou pelo menos não é quando como a maioria de nós quer. É um dos grandes propósitos da oração do terço, um dos frutos do mistério, que é o mistério glorioso, o quarto, a ascensão de Nossa Senhora aos céus, a assunção de Nossa Senhora aos céus, é precisamente o pedido de uma boa morte. Mas quantos de nós vão ter esta boa morte? Muito poucos. Aqueles a quem Deus quiser. Não podemos dar por garantido isso. Portanto, então, nessa altura, os pecadores pedirão ajuda a Deus, mas sem a verdadeira conversão interior, apenas por medo do inferno que verão aproximar-se, e por esta razão não poderão provar nenhum outro fruto, além dos da sua vida maligna. Dir-vos-á as outras pessoas mais bem preparadas, as outras virgens, por assim dizer, e de vós também comprar o azeite, não vá que nos falta a nós e a vós. E assim estas pessoas salvam-se, e vocês, e nós, que nos perdemos, como é que é? Diz-nos Gálatas 6:8 que o que o homem semeia, isso também deve colher. E portanto, não nos admiremos se formos condenados ao inferno. Deus põe tudo na nossa mão. E aqui podemos perguntar, não será então suficiente receber sacramentos? Será necessário, claro, obviamente, não será suficiente avançar na vocação? Bom, tudo isto são peças e coisas fundamentais que podemos fazer. Mas será também necessário morrer, a odiar o pecado e a amar a Deus acima de todas as coisas? Acima de tudo isto. Mas como pode aquele que amou os prazeres ilícitos até essa altura, naquele momento de morte, abominá-los, ou até no momento da sua conversão, por assim dizer, antes da morte? Como pode ele amar a Deus acima de todas as coisas? Simples, amando, como eu estava a dizer, tomando já medidas hoje, renunciando aos seus pecados, aos seus vícios e, obviamente, movimentando-se em direção à graça. E essa graça são os sacramentos. Não há salvação sem sacramentos. Obviamente o batismo é importante, mas depois a nossa condição de transviados, ao fim e ao cabo, e decaídos, a nossa condição decaída é mais forte do que nós. E por mais que possamos, pelos nossos próprios méritos, ter dons naturais que nos ajudam à santificação e às virtudes, a verdade é que, sem a graça de Deus, sem os sacramentos, somos zero. Portanto, não entremos numa angústia de morte se não conseguimos aceder hoje aos sacramentos. Eu sei que há pessoas que moram longe de paróquias tradicionais, sei que há pessoas que moram em cidades que apenas têm missa nova, e se especialmente vocês já sabem os defeitos da missa nova e que dificilmente é algo que agrada a Deus, guardem esse sacramento, santifiquem-se de outra forma, Santo Terço, com leituras do Evangelho, procurem a direção espiritual, mas sejam diligentes na vida espiritual. Quantas pessoas, quando lhes é oferecido um emprego ou um trabalho numa cidade diferente, num estado diferente, não vão, hoje, no mesmo instante? Portanto, já me têm perguntado online, na minha cidade não há missa tradicional, nem sacerdotes tradicionais. O que é que a minha vontade de responder é aquilo que tenho eu a ver com isso, que a resposta que Jesus deu à sua própria mãe, Nossa Senhora. Mulher, que tenho eu a ver com isso? É uma resposta que estas pessoas merecem, porque se mudariam de vida por causa de um trabalho, quanto mais não deveriam mudar de vida
para ir ter com o Senhor, com o Nosso Senhor, e para serem acompanhados e prepararem a sua morte. Portanto, não há desculpa. Moram longe da tradição porque querem. Podem mudar a vossa vida. Vão à procura das formas e das ferramentas de santificação. Agora, sim, vivemos em momentos difíceis e isto aqui, como é óbvio, eu não quero entrar num discurso extremista onde todos têm que fazer isto. Há pessoas com filhos, pessoas com situações que simplesmente não podem fazer isso. Agora, não se lamentem. Movimentem-se nesse sentido. Quando eu conheci pessoalmente o Monsenhor Felei, aqui em Portugal, coisa que eu perguntei na altura foi que estava ainda na questão da missa nova, a missa tradicional, e a minha grande preocupação era, então, mas eu vou de férias e como é que eu faço para ir à missa? Só vai haver missa nova nestes sítios. E ele disse-me assim, bom, eu não posso aconselhar a ir à missa nova porque tem veneno, tem problemas teológicos e tem problemas que são sociais. Ou seja, os problemas teológicos vertem para o quê? Não há reverência a Deus, as pessoas vestem-se mal, as pessoas comportam-se de outra forma estranha, não há culto a Deus numa missa nova praticamente. E isto influencia a família. E então ele disse, Diogo, eu na Austrália conheci uma família que fazia 2.500 km por semana. Era 1.000 para lá, 1.200 para lá, 1.200 para cá. Praticamente eles passavam, o fim de semana são 2 dias, eles passavam 2 dias no carro. E esta família fazia isto porque tinha plena consciência e confiança que não haverá ninguém no mundo e fora dele mais justo do que Deus. E o que nós entregamos hoje e o trabalho que nós colocamos na procura pela salvação vai ser pago. E para mim isto foi fundamental e faz a ponte para este tema que estávamos aqui a falar. Isto é tempo colocado em prática, é diligência. E esta diligência não tem preço. Portanto, comecemos então por sermos diligentes e preparar uma santa morte. Preparar uma santa morte tem também, como é óbvio, tem que falar da confissão. Como é certo, vamos morrer. E portanto aquilo que eu aconselho a qualquer pessoa, já, se puder, quando acabar este podcast, agarrar um crucifixo, pegar e agradecer fervorosamente pelo tempo que Deus nos deu e que nos concedeu. Para que neste tempo que nós deixamos passar, Ele possa agora pegar em todo esse tempo perdido e reparar a nossa consciência. E que nos possamos examinar dos nossos pecados, da nossa vida passada, especialmente os da juventude, e que possamos considerar os mandamentos divinos, lembrando-nos sempre das ocupações que tivemos, das amizades que tivemos, anotando as falhas, os vícios, as virtudes, mas anotando tudo aquilo que nos conduz ao inferno. E portanto, isto é aquilo que se chama, em teologia, uma confissão geral. A confissão geral, por norma, demora tempo e portanto é bom que se faça, não é um exame de consciência de 20 minutos nem de meia hora. É um exame de consciência de um dia ou mais. Mas a confissão geral ajuda a pôr em boa ordem a vida daquela pessoa que está perdida ou que esteve perdida há muito tempo. A vida de um católico deve ser uma vida voltada a Deus e, portanto, se nunca fez esta confissão geral, certamente carrega alguns pesos que já nem deveria carregar. Porquê? Porque Deus lhe dá as ferramentas para se libertar desse peso. E então, é só procurar um sacerdote e pedir para ser guiado a fazer uma confissão geral. Mas não é amanhã, é hoje. Amiga, agarra no carro, saia de casa e vá fazer isto que eu estou a dizer. Expulse do seu coração todo o afeto pelo mal e todo o ressentimento ou ódio. É preciso remover os motivos de escrúpulos sobre o mal que fizemos, também. Especialmente sobre os bens das outras pessoas, se tivermos problemas dessa ordem. Sobre a fama roubada, aquela às vezes que nós achamos que poderíamos ter tido, ou tanto a nossa fama pessoal como aquela que roubamos porque dizemos mal dos outros.
sobre os escândalos dados, às vezes em que fizemos figura de urso à frente de outras pessoas, e que fiquemos firmemente decididos a fugir de todas as ocasiões em que nos possamos perder. Isto é o essencial. É preciso considerar que isto obviamente parece difícil agora, especialmente para quem não tem a vida espiritual em ativo. Isto é como ao ginásio. Você vai ao ginásio uma vez, não dói, é o herói. Vai 2 vezes, já começa a doer. Ao fim da primeira semana de quem faz ginásio, na semana a seguir já não quer ir. Geralmente na vida espiritual o que eu vejo é muita gente a começar, fazem aquilo que as pessoas fazem no ginásio. Começam cheios de energia, vão um dia, isto nem dói. Vão um segundo, está a doer um bocadinho, vão um terceiro ou quarto, já não conseguem, dói as pernas, não conseguem estar sentados, dormem mal. Na semana a seguir que é preciso voltar ao ginásio, desaparecem. Ora, então agora que a pessoa ainda estava, nem sequer era atleta e apenas estava a começar a correr, já estava a falar assim, que era o maior, desapareceu. Que não sejamos isto, que utilizemos o tempo e fiquemos firmes nas nossas resoluções. Aquilo que parece difícil agora vai parecer impossível no momento de morte. É preciso não esquecer isto. Portanto, mais vale fazer o difícil agora do que não fazer. Portanto, formas e coisas práticas para santificação que são essenciais para quem quer preparar uma boa morte. Ponto 1. Ouvir missa diariamente. Quem tem uma missa tradicional perto da sua casa, força. Não há melhor forma de santificação. Ponto 2. Meditar sobre as verdades eternas. Uma leitura espiritual por dia. Basta, quando eu digo uma leitura espiritual, eu já ia recomendar isso a seguir, mas aqui as verdades eternas, é sobre as escrituras, ler o Evangelho do dia e tentar meditar por um pouco. Terceiro, ir à comunhão, uma vez por semana, mínimo, e à confissão, pelo menos uma vez por quinzena, quinzenalmente, uma vez por mês. Isto é o ideal. Quarto, visitar todos os dias o Santíssimo Sacramento e a Virgem Maria. Quem não tem o Santíssimo Sacramento ao pé de casa, tenha uma imagem de Nossa Senhora e diga olá e bom dia e fala um pouco com ela. Quinto, assistir aos exercícios espirituais, ao menos uma vez a cada 2 anos, por exemplo. Ter uma leitura espiritual frequente, não precisa de ser diária, mas uma leitura espiritual que ajude a elevar a alma. E sétimo, fazer um exame de consciência todas as noites, que possamos, ao deitar, fazer uma oração noturna, que não demora muito, 1 minuto, 2, e que neste 1 minuto, 2, possamos ter aqui mais 2, 3 minutos para fazer um exame de consciência. O que é que eu fiz mal, o que é que eu fiz bem? São pequenas coisas, mas garanto que vocês estiverem a fazer isto sistematicamente, tornam-se atletas da alma, do espírito e preparam uma boa morte. Oitavo, praticar uma devoção especial em honra de Nossa Senhora, por exemplo, como o jejum todos os sábados, ou às sextas, ou às quartas. E além disso, propor confiarem-se frequentemente a Deus, à sua Mãe Santíssima, e invocando frequentemente o nome dos santos, também de Jesus, Maria, especialmente em tempos de tentação ou de inquietação. Noto hoje, muitos católicos, com esta situação toda que está a acontecer, estão inquietos, alguns até desesperados, ao ponto de perderem a caridade e de falarem de coisas que não são temas interessantes para católicos. No entanto, mantenham-se firmes em Deus, Jesus e Maria. Nossa Senhora resolve tudo. E o tudo é o quê? Não vai resolver os nossos problemas políticos nem financeiros, vai resolver sim o nosso problema com a morte, que é aquilo que nós queremos resolver como católicos. Nada mais. Tudo o resto ao pé disto é palha. Portanto, quem está a ouvir, o meu pedido é que se entregue completamente a Deus, como é óbvio, que chama a todas as almas, e que comecem a desfrutar da paz que até agora, por própria culpa, não tiveram. E que maior paz pode haver do que aquele que procura, aquele a quem deseja encontrar no seu íntimo. Quem não deseja encontrar Deus? Nós é que o vamos substituindo por vários desejos e várias coisas que vão e vêm, e sejam objetos, sejam criaturas, sejam vícios, sejam o que for. E vamos fingindo que encontramos Deus nessas coisas, como uma criança que quer um brinquedo novo, amanhã outro. E vivemos então como crianças, e a única coisa que muda ao longo da vida são os gostos. Deixamos de ter vícios baratos, comprar uma bola, e passamos a ter vícios caros, comprar um descapotável. Mas a mentalidade de criança continua a mesma. Temos que procurar aquilo que
não perece Deus. Portanto, isto leva-me ao último momento e ao último ponto do podcast de hoje. Devemos viver a vida como se fosse o último dia, ou ver cada momento como se fosse o último dia da nossa vida. Devemos tentar encontrar-nos a todo momento com aquele a quem gostaríamos de ver depois da morte, com Deus. E isto significa encontrarmos-nos preparados para o encontrar. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, diz Apocalipse 14:15. Santo Ambrósio também diz: aqueles que morrem bem são aqueles que, quando morrem, já estão mortos para o mundo, ou seja, desligados dos bens que devem deixar para trás. E isto é bem verdade. Por esta razão é necessário que, a partir de agora, aceitemos o abandono dos nossos bens, a separação dos nossos parentes e todos os bens terrenos. Se não o fizermos voluntariamente na vida, falo-emos necessariamente quando morrermos, mas então será sem grande dor e grave perigo para a nossa salvação eterna. Além disso, Santo Agostinho avisa-nos também que nos ajuda a morrer pacificamente organizando os nossos interesses temporais durante a nossa vida, fazendo disposições relativas aos bens que devemos deixar para trás, para que na última hora possamos pensar apenas em unir-nos a Deus. Será então bom ocupar-nos das coisas de Deus nos últimos anos da nossa vida, quando estamos mais velhos e já vivemos uma vida, por exemplo, as pessoas que têm mais de 60 anos, já têm a vossa vida, a vossa vocação foi cumprida. Então comecem sim a separar-se dos bens que já não são efetivamente necessários para a vossa subsistência. Preparem a vossa morte, entreguem e dividam os bens com os vossos filhos para que também não potenciem os erros dos vossos filhos na divisão dos vossos bens. Tudo isto são pequenas coisas que podem ajudar a preparar uma boa morte, para que deixemos o mundo um pouco mais ordenado do que aquilo que encontramos. Na hora da morte, a coroa do justo é completada e aperfeiçoada, porque então se obtém a melhor colheita dos méritos, abraçando as dores e a própria morte com resignação e amor. Mas não podemos ter bons sentimentos na morte se não exercemos sentimentos de compaixão durante a vida. Se não soubermos que a nossa alma estará a salvo do demónio e do pecado. Se o fizermos assim, se tivermos agido de forma dúbia, de forma pecaminosa, qualquer sofrimento será um perigo. E eu noto isso. Eu não sei se vocês, falo por mim, conheço a maior parte, quem sabe a minha família, a maior parte da minha família, toda a minha família praticamente, são pessoas que vivem longe de Deus. E geralmente a doença e a velhice transtornam-os. Ficam quase como se fossem bichos selvagens. E não estou a exagerar. Eu já tive vários casos de pessoas da minha família que perto da hora da morte, e não estou a falar horas, estou a falar meses, vão se tornando cada vez mais selvagens, porque acho que começam já a padecer em vida daquilo que vai acontecer com a alma deles, que será jogada no inferno. E o que é que eu posso fazer? E o que é que vocês podem fazer aos vossos familiares que escolheram a vida toda viver como quem é condenado ao inferno? Esta é uma grande questão também. O que é que podemos fazer aos nossos pais, aos nossos irmãos, àqueles que se entregam sistematicamente ao pecado e que nós vemos que têm a alma com um pé no inferno? Claro que nos devemos preocupar mais connosco e com a nossa salvação e não apontar o dedo ao outro. Mas quando vivemos uma vida espiritual, onde pelo menos tentamos a salvação, vemos estas pessoas que muitas vezes ficam desesperadas com a morte e vivem como se fossem bichos autênticos, porque conhecem o seu destino. Parece que a morte, eu disse isto uma vez à minha esposa, parece que a morte começa a cheirar o inferno. Desculpem, parece que a alma começa a cheirar o inferno e começa a inquietar-se. E então tenho visto pessoas que uns meses antes da morte ficam autênticos bichos. É estranho, não sei explicar, mas reagem mal, mau humor. Claro que pode ser dor, claro que pode ser tudo isso, não duvido. Mas a diferença de um católico é que a dor é suportada com o heroísmo. E utilizamos a dor para santificar, não para nos remoermos e condenarmos o mundo e tudo o que nos está à volta. Temos de morrer como católicos, não temos de morrer como um bicho selvagem que vai ser entregue ao demónio. Com este fim, algumas pessoas que estão a ouvir, depois da confissão e claro, terem feito
tudo aquilo que eu elaborei aqui em cima, que eu espero que as pessoas façam já, mas quem não faz já, que possa começar a fazer, que pratiquem as devoções com afinco. Ou seja, por experiência própria, eu tenho ideia que as devoções procuram-nos na altura certa. Quem já fez retiros espirituais sabe que é fácil numa altura do retiro passar uma semana retirado e sair lá com 1000 propósitos e 1000 devoções novas, porque lá estávamos totalmente dedicados à oração e achamos que vai continuar assim. E quando saímos, mal conseguimos fazer as orações que fazíamos quando entrávamos. Quem já experimentou isto, põe o dedo no ar ou põe um like no podcast. Isto seria o podcast com mais likes do universo, acho eu. Se calhar estou errado. A verdade é, façamos as devoções que Deus quer que façamos. Não entremos numa espiral de completar devoções como quem faz palavras cruzadas ou uma checklist. As devoções, seja a consagração a Nossa Senhora, seja o rosário completo, seja isto ou aquilo, hão de entrar na vida quando for a altura de entrar na vida. Ninguém pede a um atleta de atletismo que comece por correr a maratona. Toda a gente começa por correr 1 km, 5 km, 10, 20, e depois de corrermos muitas vezes 20, passamos aos 25, depois de corrermos muitas vezes 25, passamos aos 30. Portanto, sejamos estes atletas da alma, com a devida prudência, e sabendo que tal como um atleta demora imenso tempo a treinar para uma maratona, nós também demoramos imenso tempo a treinar para o céu. O que não se faz enquanto se vive é difícil de se fazer enquanto se morre. E portanto a grande serva de Deus, a irmã Catherine de St. Albert, filha de Santa Teresa, espiritual claro, suspirou na hora da morte e exclamou, cito, não suspiro, minhas irmãs, por medo da morte, pois há 25 anos que a espero. Suspiro à vista de tantos pecadores enganados que esperam para se reconciliarem com Deus, até que chegue esta hora da morte, quando mal consigo pronunciar o nome de Jesus. Então, peço-vos que se examinem se o vosso coração ainda está ligado às coisas da terra, certas pessoas que não vos fazem bem, certas honras, propriedades, conversas, diversões. Considerem apenas que não vão viver para sempre. Que um dia, e talvez seja já hoje, amanhã, vocês deixarão tudo e deixarão aqui uma concha daquilo que vocês são. Onde ficaremos todos a olhar e vocês, tu, já não estarão aqui. Estarão ou no céu, ou no inferno, ou com sorte no purgatório. E é isto. Por que razão então quer ter o seu afecto por estas coisas do mundo, aceitando o risco de morrer uma morte sem paz e de ser condenado ao inferno por toda a eternidade? É a minha pergunta legítima para quem está a ouvir. Ofereçam-se agora, de hoje em diante, inteiramente a Deus, que pode, quando lhe apetecer, privar-nos destes bens, e portanto, se desejamos morrer desprendidos a partir de agora, espero que possamos, se desejamos morrer desprendidos, peço que a partir de agora possamos começar todos, eu inclusive, a retirar de nós os afetos pelas coisas do mundo. Saliento sempre não confundir afetos do mundo com aquilo que é o nosso dever no mundo. Porque há pessoas que então significa que não tenho de ligar nada às coisas do mundo, sou um pai de família e temos problemas em casa, vamos imaginar, toda a gente tem, e então o demónio, como é óbvio, parte sempre de um princípio bom para sugerir o mal, vou para o mosteiro e vou abandonar a minha família e tudo bem. Não, claro que não. Se tem família, tem que estar com a sua família. Acabou, ponto final, parágrafo. Os apóstolos, se eram casados, foram escolhidos por Jesus, em pessoa. E se Jesus os movimentou e os tirou das suas casas, foi porque Jesus quis. E a não ser que vocês se considerem um apóstolo escolhido por Jesus pessoalmente, e possivelmente indica que possam estar doidos, vocês não são assim tão importantes para ir salvar a igreja. Que é uma coisa que também se vê hoje muito. São católicos que se acham de tal forma especiais e únicos que já resolveram a crise da igreja. Nem que seja para si próprios. O Papa já não é Papa,
o outro é aquilo, aquilo é aquilo outro. Tudo bem, tenho aqui um canone da missa que é só meu. Pronto, tranquilo. Não há maior falta de noção do que esta. É que pessoas que se comparam a apóstolos, a cardeais, a bispos e não têm humildade simplesmente para viver a sua vida insignificante e morrer. Que é o que Deus nos pede. Viver a vida e morrer na graça de Deus. Desculpem ser assim tão direto, mas é a verdade. Portanto, imagina hoje que está a morrer deitado na sua cama e que ouve aquelas palavras imperiosas. Sai deste mundo que não... Ou neste caso, saia deste mundo. Simplesmente. Não vou adicionar mais nada. Mas imaginar que é o demónio que fala consigo. Saia deste mundo. Ponha-se no papel de uma pessoa que está acamada e que ouve o demónio a chamá-la. O que é que faria? Não faria nada, porque já é tarde. E se fosse Deus a chamá-lo? Os anjos, os santos, Nossa Senhora. Quão bom não deve ser morrer assim. E esta é a diferença de quem morre bem e quem morre mal. E portanto, se já escolheu o seu estado, boa, parabéns, avance na sua vocação. Se não escolheu, está na hora. Não se esqueça de uma coisa, está na hora. E esta hora é a hora de Deus. Amanhã pode ser a última oração que façam, pode ser a última confissão, a última comunhão. E portanto, como disse São Mateus, bendito o servo que o Senhor encontrar fazendo isto quando vier. Que sejamos nós o servo que Deus encontra a fazer o que Ele quer. E que possamos então rejeitar tudo quanto é pecado, tudo quanto nos empurra para o demónio e tudo quanto nos faz perder tempo. Um grande abraço.